A deputada estadual Janaína Pascoal se emocionou ao falar sobre seu colega de partido, o deputado Douglas Garcia. Janaína relatou que, após uma polêmica relativa ao uso de banheiros femininos por transexuais, o deputado passou a ser ameaçado, tanto com ameaças de violência física como com chantagem sobre a vida pessoal do deputado. Ele pediu para eu fazer essa comunicação por ele, porque hoje, depois de 25 anos, ele conseguiu conversar com os pais dele e dizer para os pais dele que ele é homossexual. E ele veio falar comigo, incrivelmente preocupado que isso pudesse prejudicar a bancada. E eu falei para ele: filho, pelo amor de Deus. Assista a íntegra do discurso de Janaína Pascoal. Essa semana houve uma situação aqui no plenário. Um colega apresentou um projeto de lei que eu reconheço polêmico. O deputado Altair Moraes? Isso. Tratando da questão das disputas esportivas envolvendo pessoas transexuais. A deputada Érica Malunguinho veio, fez a sua manifestação, entendendo o projeto inadequado. O deputado Douglas Garcia veio e defendeu o projeto. Infelizmente, ao defender o projeto, exagerou, depois reconheceu, pediu desculpas. Ocorre que a situação ganhou uma dimensão dentro da casa bastante grande, mas também ganhou uma dimensão fora da casa bastante grande. E o deputado Douglas passou a receber algumas ameaças, comunicou aqui a polícia da casa, ameaças contra a integridade física e assim por diante. Só que algumas ameaças que o incomodaram ainda mais do que aquelas à sua integridade física. Ameaças referentes à sua vida particular. Muitas mensagens no sentido de que a sua vida particular seria trazida a público. É claro que a gente não tem como saber quem fez isso, por que fez isso. Ele foi chamado de cínico, de hipócrita e assim por diante. Hoje, desde cedo que ele está me procurando para conversar, disse que queria falar pessoalmente, que queria falar comigo. E uma hora eu estava numa reunião, outra hora eu retornava e ele estava falando com alguém e assim por diante. E somente agora há pouco eu consegui conversar com ele. E ele tomou uma decisão, e como ele está assim um pouco abalado, ele pediu para eu fazer essa comunicação por ele, porque hoje, depois de 25 anos, ele conseguiu conversar com os pais dele e dizer para os pais dele que ele é homossexual. E ele veio falar comigo, incrivelmente preocupado que isso pudesse prejudicar a bancada. E eu falei para ele: filho, pelo amor de Deus, só se fossem pessoas absolutamente racionais, não tem o menor sentido. Aí ele conversou com o coronel e ele decidiu, e eu estou só fazer essa comunicação pública para que, eventualmente, não venha alguém, né, com o intuito de constrangê-lo, com o intuito de mostrar que ele defende uma coisa e é outra, fazer uma exposição pública da sua vida pessoal. Ele tentou conversar comigo e eu quero tentar explicar. O fato dele ser homossexual não significa que ele não possa pensar de uma maneira ou de outra com relação a um projeto. Então, ele tem as posições dele, ele está, né, crescendo, amadurecendo, representante aí da juventude, ele está consciente de que precisa se manifestar de uma maneira mais urbana, né, com relação às suas ideias. E ele me deu a honra, vamos dizer assim, de trazer a público, né, a sua orientação sexual.
E eu tenho certeza que essa casa vai ser muito acolhedora com ele, e como a população paulista e a população brasileira também, né? Eu até agradeço a honra de fazer essa comunicação. Eu sei que não é fácil. Eu sou professora há 20 anos, né? Eu atendo os meus alunos nas situações mais complexas. E, às vezes, para o jovem, não estou diminuindo, tá, o seu dilema aí, que você falou que, no fim, a deputada Érica, com esse conflito todo, te ajudou a conversar com seus pais, né? Olha que coisa... Então, eu não estou diminuindo, mas, às vezes, para o jovem, algo que é muito simples fica muito grande, né? E a gente acaba, às vezes, desaguando em coisas ruins. Você tem uma situação, uma briguinha de namorado na adolescência, que pode um menino, uma menina desistir até da vida, né? E eu sempre estou muito atenta aos meus alunos, qualquer mudança de comportamento, aquele que é muito aplicado e para de aparecer, ou aquele que é muito brincalhão e de repente fica sério. E essas coisas parecem tão maiores, né, quando a gente é jovem. E ele estava tão apavorado, ele falava assim: doutora, eu preciso falar com a senhora porque eu vou prejudicar a bancada. Eu imaginei algo terrível. Eu falei: o que foi que esse menino fez? Vossa Excelência, né? Me concede uma parte, doutora? E então, assim, eu faço essa comunicação desejando, né, que ele se encontre nessa sua verdade e que a sua família o acolha, né, porque eu tenho convicção que os colegas vão acolher. Maravilha. Doutora, obrigada, queria agradecê-la pelo todo o carinho que a senhora tem por mim. Quando eu falei a respeito da bancada, na verdade, não era nem por dentro da bancada do PSL, porque eu sei que todos eles são acolhedores. O que acontece, doutora, é que, infelizmente, a gente tem alguns veículos de comunicação maldosos que, enfim, iriam querer constranger o partido, nossa, o partido do presidente da República, etc, etc. Mas eu acredito que agora, né, mais do que qualquer outra coisa, a gente mostra que o PSL é completamente o inverso daquilo que é mostrado pela imprensa, pela mídia, etc. Eu acho que... Até porque, doutora, como uma questão particular minha, eu nunca quis trazer a público, porque é uma coisa de fórum íntimo minha, né? Nunca utilizei isso como uma bandeira política e etc, né? Então, eu acredito que há males que vêm para os bens, né? Há males que vêm para o bem. A minha família já está ciente, os meus amigos mais próximos todos, e já sabiam, fico extremamente feliz com isso, porém eu ficaria para o resto da minha vida resolvido. Eu sou uma pessoa resolvida, sempre fui uma pessoa resolvida, extremamente feliz, mas como estão chegando essas ameaças, né, e como eu sei que muito em breve pode ser que exploda alguma coisa aí na internet, resolvi contar com o apoio da senhora e com o apoio de toda a minha bancada para me adiantar antes que acabem denegrindo a imagem do nosso partido e acabem impactando em toda a bancada do PSL. Por isso que eu acho assim, eu acho que um pai, uma mãe, né, um professor, o que ele quer para o jovem? Ele quer que ele seja feliz, não é? Ele quer que ele seja feliz, que ele constitua uma família. E o que é uma família? É um grupo de pessoas unidas por um laço de amor, não é assim? Então, é só ter paciência para ter compreensão, né? Querer ouvir. E quem ama quer a felicidade do outro. Né? Então, acho que é importante isso que o deputado está fazendo, até para que outros jovens não sofram com uma situação que não necessariamente tem que trazer sofrimento. Não é? Os dilemas, quando divididos, ficam menores. Isso obrigada, senhor presidente. Não diminui nada as bandeiras que eu venho defendendo aqui na Assembleia Legislativa contra a ideologia de gênero, enfim, todas as bandeiras. Eu acho que a gente pode sentar e conversar com calma sobre tudo isso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. O deputado Douglas Garcia também se manifestou sobre a polêmica. Nos últimos dias, a imprensa tem noticiado a falsa narrativa de que eu sou homofóbico por causa de um episódio que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo com a deputada Érica Malunguinho, onde eu usei uma figura de linguagem para expressar o tamanho da minha discordância sobre um assunto polêmico. Respaldado pela minha imunidade parlamentar, é claro. Chegaram ao ponto de divulgar manchetes mentirosas, como a da UOL, dizendo que eu expulsaria um trans do banheiro da Alesp.
Em apenas 20 dias de trabalho, eu protocolei diversos projetos de lei e indicações de interesse da população paulista, como proibir condenados por determinados crimes de serem nomeados para exercer cargo em comissão. Eu estou lutando pela criação da UTI infantil em Cotia. Eu estou investigando o fechamento de alas do Hospital Jaçanã, aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Enfim, é lamentável que a imprensa tenha ignorado tudo isso e se interesse apenas em me julgar e tentar sujar a minha imagem. A imprensa, de forma irresponsável, me acusou de praticar homofobia, quando tudo isso não passa de uma imensa mentira. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nos últimos anos, eu tenho batalhado, e muito, contra a ideologia de gênero, contra a depravação cultural, contra a profanação de símbolos sagrados e pela defesa da pureza da infância, da pureza das nossas crianças. Eu sou negro, mas eu nunca usei isso como bandeira política. Eu nasci e fui criado na favela do Buraco do Sapo e nunca usei isso como bandeira política. E agora, senhores, diante de tantos ataques, tentativas de assassinato de reputação e ilações sobre a minha pessoa, sobre a minha orientação sexual, sim, eu sou gay. Jamais senti necessidade de sair pelas ruas com uma placa estendida no pescoço dizendo isso, porque é algo de foro íntimo meu. É algo que apenas a minha família e meus amigos mais próximos têm ciência. Porque eu não acho bacana sair falando sobre a minha intimidade para todo mundo. Eu sou gay sim, mas o movimento LGBT não me representa. Nunca me representou. Nunca neguei minha orientação sexual para absolutamente ninguém. E não vai ser agora que eu vou negar. Eu não concordo com as práticas de introduzir crucifixo no ânus em plena Avenida Paulista como forma de protesto, desrespeitando o cristianismo, que é a maior religião do Brasil, inclusive a minha. Eu não concordo com o ensino de gênero nas salas de aula. Não concordo com a utilização de banheiros femininos por travestis. Não concordo com a exposição de relações sexuais, seja de heterossexuais, seja de homossexuais, a crianças. Durante a época em que estive exercendo efetivamente a presidência do Direito a São Paulo, eu me colocava em situações de até mesmo colocar minha própria vida em risco na defesa dos valores da população. E durante o meu mandato, eu vou continuar defendendo esses valores em âmbito legislativo. Hoje, o PT, o PSOL, o PCdoB querem caçar o meu mandato, me acusando de ser homofóbico. Que o PSOL irá sim entrar com um pedido de quebra de decoro e de cassação do mandato do deputado Douglas Garcia por uma violência que ele acaba de cometer nesse plenário. A bancada do Partido dos Trabalhadores fará a representação do que aconteceu aqui hoje. Eu quero dizer que, em nome do PCdoB, eu já me associei aqui ao PSOL, ao PT e a todos os partidos que vão entrar com ação aqui. Eu nunca fui homofóbico, muito pelo contrário. Eu sempre defendi e sempre vou defender a família, os valores do povo brasileiro. Seja hétero, seja gay, seja negro, branco, homem ou mulher. Eu sou conservador, com muito orgulho. E hoje eu fui nomeado titular do PSL na Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E nessa comissão eu vou lutar por direitos humanos a humanos direitos, independentemente de sua orientação sexual. Eu nunca fui desrespeitado por direitista nenhum por ser quem eu sou. Eu me sinto extremamente à vontade aqui e muito feliz. Muito obrigado a vocês que estão mandando mensagens de carinho e apoio. Assim como prometido durante a minha campanha e como venho fazendo até o dia de hoje, eu continuarei lutando por um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.